Olá, graça e paz a todos vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Bom dia para quem vai ver de dia, boa noite para quem vai ver à noite, boa tarde para quem vai ver à tarde. Que Deus abençoe a todos grandemente, poderosamente. Graças a Deus estamos mais um dia aqui presente diante da palavra do Senhor, aqui trazendo mais uma palavra, mais uma meditação para mim e para vocês, amém? Eu tinha outra palavra em mente, mas o Senhor, eu abri a Bíblia, o Senhor me colocou essa aqui diante de mim. Então vamos lá, hoje nós estamos em Juízes 15, a partir do versículo 11, acompanha comigo. Os homens de Judá amarraram Sansão. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabeis tu que os filisteus dormiam entre nós? Por que, pois, fizestes isto? E ele lhe disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Aleluia! Aqui fala do povo de Judá que foi atrás de Sansão. Mais de 3.000 homens foram atrás de Sansão para questionar por que Sansão, nos dias de hoje, porque Sansão arrumou briga, porque Sansão brigou com os filisteus, por que ele foi lá incendiar a seara dos filisteus, o que ele fez? E Sansão lhes respondeu: Eu fiz o que eles fizeram comigo, eles mexeram comigo, mexeram com minha casa, mexeram com minha família, mexeram com meu trabalho, eu fui lá e revidei e fiz a mesma coisa. E Sansão era um homem reto, íntegro, era um homem que amava a Deus, um homem que se rendia a Deus sobre todas as coisas, e o Senhor estava com Sansão. Aí continuando, os homens conseguiram, ele pediu, Sansão pediu para que eles, então, os homens, 3.000 homens para amarrar Sansão, amarraram Sansão. Só que Sansão pediu para que eles não matassem, porque ele ia deixar, porque eram irmãos, eram irmãos, eram da mesma tribo, eram da mesma religião, eram os mesmos filhos de Deus. Então Sansão não ia reagir contra eles. E Sansão pediu para que não os matasse. E disse-lhe: Desces para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. E então Sansão lhes disse: Jura-me que vós não vão me matar? Porque ele aceitaria. Se fossem matar, ele não ia lutar. Porque pelos irmãos, pelos judeus, pelos os irmãos de Judá, ele não ia reagir. Ele iria morrer pelas mãos dos irmãos. Mas não foi assim. Daí, no 13, ele diz assim: E eles lhe falaram, dizendo: Não, apenas fortemente te amarraremos e te entregaremos na mão dos filisteus. Porém, de maneira nenhuma te mataremos, e amarraremos com 2 cordas novas, e fizeram-no subir a rocha. Amarraram Sansão. Sansão permitiu que eles amarrassem e levaram Sansão até o certo ponto que Sansão, lá na frente, nós vamos ver no versículo 14, Sansão mata 1.000 homens. E vindo a ele a lei, os filisteus lhes saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito Santo poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como os fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, e estendeu a sua mão, tomou-a, feriu com ela 1.000 homens.
ele matou 1000 homens com uma queixada de jumenta. Então disse Sansão: com uma queixada de jumenta, montões sobre montões, com uma queixada de jumenta, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada no chão e chamou aquele lugar de Ramate-Lei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede? E cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor abriu um buraco na cidade de Lei, e saiu dali água, e bebeu, e recobriu o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar de a fonte que clama, que ele está ali até os dias de hoje. E julgou a Israel nos dias de Filisteus 20 anos. Amém? Até aqui, porque senão vai ficar muito grande. Até aqui nós podemos ver que Sansão, um homem só, matou, feriu 1000 filisteus amarrado. Ele tinha sido amarrado pelo próprio povo de Judá. Ele tinha amarrado, tinha sido amarrado por quê? Porque o povo de Judá foi contra ele contender, foi contra ele brigar, foi contra ele enfrentar os filisteus. Porque o povo de Judá achava que os filisteus estavam tranquilos, estavam calmos, não tinha mais guerra. E Sansão despertou o povo filisteu. Mas Sansão despertou o povo filisteu porque o povo filisteu ficou sabendo de Sansão e sabendo do que Sansão poderia fazer. Um único homem que matou 1000 de uma vez só. Tem mais história, tem mais palavra. Mas aqui nesse versículo aqui, nesse capítulo 15, nós podemos ver que Sansão era um homem de Deus, que Deus estava com Sansão. Sansão não iria matar 1000 homens sozinho. Sansão estava morrendo de sede. Ele clamou ao Senhor e o Senhor abriu a rocha, abriu o local lá na cidade, que saiu água, e ele bebeu e se fartou e repôs o seu espírito de guerra, de guerreiro, e voltou ao normal. Então o Senhor era com Sansão. Sansão não estava sozinho. Sansão não precisava daqueles 3.000 homens de Judá para lutar com ele, para guerrear com ele. Ele sozinho, clamando ao Senhor, ele conseguiu aferir e ferir mais de 1000 homens. Muito mais pela história de Sansão. Sansão foi enganado. Sansão morreu por ser enganado e ele causou sua própria morte. Mas hoje o que nós vamos ver é que nós não precisamos de 3.000 homens para estar conosco dos nossos lados, para estar lutando ao nosso favor. Nós precisamos de um homem, um grande homem, que é o Senhor dos Exércitos, Deus. Assim como Sansão clamou por ele, assim como Sansão permitiu, foi justo, foi honesto e permitiu que o povo de Judá, os 3.000 homens, amarrassem ele e levassem. Assim como Sansão pediu para que não morresse pela mão do povo de Judá, assim o foi. Assim foi concedido. E Sansão, ele não morreu pelo povo de Judá. Não foi pela mão do povo de Judá. Ele morreu pela própria mão, quando ele derrubou todas aquelas paredes, onde ele estava acorrentado e cego. Ele derrubou o palácio todinho, em cima das pessoas, em cima dos reis, das rainhas, dos sacerdotes, a todos aqueles que estavam ali em volta. Ele derrubou e ali ele mesmo tirou a sua própria vida. Mas foi concedido a ele que antes disso ele matasse vários do exército filisteu.
E o Senhor era com ele, o Senhor era com Sansão. Se a gente continuar lendo aqui, nós vamos ver muitas coisas. Como foi o fim de Sansão e por quê? Porque se enganou. Nós podemos nos enganar com as pessoas, nós podemos nos entregar às pessoas, mas nós temos que estar atentos para que eles não nos levem à ruína, para que eles não nos levem à perdição, para que eles não nos levem para o buraco, para a cova. Nós temos que estar atentos, sempre em oração e intercessão, clamar ao Senhor, para que o Senhor nos informar, para o Senhor nos colocar no nosso coração, para que o Senhor nos desperte. Essa pessoa é de Deus, é no trabalho, é na escola, é em casa, é no relacionamento, é na rua, onde quer que seja, que nós venhamos ter um contato maior com uma pessoa, na igreja, nós temos que clamar ao Senhor e perguntar, não ser como Sansão, fechar os olhos e deixar que nos seguem. Nós temos que abrir os nossos olhos, pedir a visão espiritual ao Senhor, para que o Senhor nos dê visão espiritual, para que nós possamos ver se essas pessoas são verdadeiramente de Deus, se são pessoas boas, porque as pessoas nos enganam. Nós temos muitas Dalilas pelo mundo, muitas Dalilas, diversas Dalilas pelo mundo. Nós temos que estar atentos e não ser como Sansão, abrir os olhos e pedir espiritualmente visão espiritual para o Senhor, que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos conceda paz, que Ele nos conceda discernimento, para que nós possamos ver as Dalilas que existem no mundo de hoje. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, um abraço forte para cada um. Continue orando pela vida da missionária Vanusa, intercedendo por mim, intercedendo por meu ministério e pelo meu trabalho, principalmente pelo meu trabalho. Em nome de Jesus, Deus abrirá a porta no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Eu tenho fé nesse Deus poderoso, esse Deus que mata a sede de Sansão, esse Deus que mata a sede daquele povo que andou com Moisés, esse Deus que abre o mar, esse Deus que fecha o mar, esse Deus todo-poderoso que é criador dos céus e da terra e de toda criatura. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, fiquem com Deus.